to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E aí? Tranquilo também. Só passando aqui aqueles recados de sempre. Antes da gente começar um programa, olha, o programa hoje tá cheio de informações. A gente vai falar dos jogos do Monday Night Football, vamos ter o giro de notícias, vai voltar, né? Que na última edição a gente não teve. E a gente vai responder as perguntas dos nossos leitores, hein? A gente tá sempre escutando, tá sempre lendo tudo que vocês falam pra gente. Então a gente quer saber a opinião de vocês e vamos responder as dúvidas que vocês têm. E só lembrando que os recados vamos continuar interagindo com a gente lá em todas as plataformas. Você pode mandar comentário pra gente no YouTube, comentário pra gente no SoundCloud, pode e deve avaliar a gente lá no iTunes. Não esqueça de fazer isso, que ajuda bastante a gente. Se inscreve lá. E não esqueça de seguir a gente no Twitter, né? No @hojeNFL. Né, Zé? Porque a gente tem mais de 4.000 curtidas no Facebook e não chegamos nem a 100 seguidores ainda no Twitter. Por que isso, né, Zé? Então, no Twitter a gente tem muito mais interatividade. A pessoa pode fazer uma pergunta ali por Twitter, a gente pode responder ali na hora. É um negócio muito mais rápido. No Facebook é um negócio assim mais de informação. A gente está falando, está mostrando o que tem. Não tem tanta interação quanto no Twitter. No Facebook vocês acabam interagindo mais entre vocês ali. Sempre quando tem uma pergunta muito relevante, eu vou lá e respondo pelo Facebook, mas no Twitter eu sempre respondo todos os tweets. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre respondo. E até tem uma história engraçada. O Luiz, ele mandou um reply pra gente durante a semana no Twitter, perguntando assim: o James Jones assinou com o Packers, você acha que eu devo colocar ele no Fantasy? E eu fui lá e respondi ele, falei: não, o James Jones, eu acho que mesmo que ele entre, se ele jogar, ele vai jogar muito pouco, então não coloca não. Você vê que a gente não acerta tudo também. É bem assim mesmo. Provavelmente a gente vai errar, por exemplo. A gente falou Baltimore Ravens, a gente ficou destacando boa parte da off-season. A gente falou muito bem da defesa do Baltimore Ravens e agora eles perdem um grande nome e pode ser que nossas bocas sejam caladas por causa disso. É verdade, a gente se informa, a gente tenta trazer as melhores informações, mas certas coisas... Tem uma coisa no futebol americano que é certo, é que ele é imprevisível. Então, por mais que a gente tente se informar, fazer as escolhas bem baseadas em fatos e tal, mas às vezes a gente erra mesmo. Só rapidamente antes da gente começar, ontem eu postei a minha coluna que eu falei do Peyton Manning, né, da situação dele. Eu gostei de ver que muita gente respondendo de forma racional nos comentários, né, analisando mesmo e tal, deixando um pouco lá do torcedor ali um pouco de lado mesmo, mas teve algumas pessoas que não gostaram. E só pra lembrar, eu não odeio o Peyton Manning, pelo amor de Deus. Peyton Manning é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, é um grande quarterback. Acho que ninguém que gosta de futebol americano não gosta do Peyton Manning, só pra deixar isso bem claro, porque eu já tenho a fama, né, Zé, de não gostar do Marshawn Lynch, porque eu não coloquei ele como o melhor running back na minha lista do top 5 running backs lá atrás, que você pode voltar lá e escutar no YouTube, no 4Shared. Mas acho que até pra essa história do Marshawn Lynch, eu acho que eu vou postar aquela minha foto que eu tirei com ele na página qualquer dia, só pro pessoal ver que eu não odeio ele. É verdade, eu lembro que você postou a foto, a gente ficou brincando com o pessoal, falando. O pessoal pensa que a gente não gosta dos caras quando a gente não dá um grande destaque pra ele. Não é isso, é que a gente, às vezes até a gente gosta tanto do cara que a gente acaba colocando ele um pouquinho abaixo, pra não pensar que é um gosto pessoal, que a gente tá colocando ele muito alto porque gosta dele. Bem, mas vamos parar de enrolar e vamos começar a falar da rodada dupla do Monday Night Football. Da dupla aí do Monday Night Football, um jogo bem interessante. Primeiro vamos começar falando do primeiro jogo, obviamente do Philadelphia Eagles contra o Atlanta Falcons, um jogo bem interessante. O Atlanta Falcons começou surpreendendo, teve um primeiro tempo ótimo,
Mas o Philadelphia Eagles às vezes tem isso mesmo, ele demora um pouco para engrenar no jogo, ou às vezes é o estilo de jogo deles que demora um pouco para cansar a defesa adversária, porque eu até estava conversando com um amigo que é torcedor dos Eagles. Eu não gosto muito desse estilo do jogo do Chip Kelly, porque ele mantém aquela velocidade mesmo quando o time não está bem. Então você acaba tendo 3 and out assim, muito rápido. Então você cansa muito sua defesa. Eu gostaria de ver o Chip Kelly às vezes tirando o pé do acelerador um pouco. E destacando rapidamente o Julio Jones, que partida espetacular, 141 jardas, 2 touchdowns. Pra mim, eu acho que se eu tivesse que escolher um wide receiver hoje pra uma franquia, pra minha franquia que eu estivesse começando agora, seria o Julio Jones. Ele é espetacular, né, Zé? Com certeza, o Julio Jones ele me surpreendeu muito nessa primeira partida. Eu não consegui ver o jogo, mas depois eu peguei os melhores momentos, eu dei uma olhada em alguns lances do jogo. Ele tá jogando muito bem. Eu não me surpreenderia de ver ele sendo o melhor quarterback, o melhor wide receiver da liga, dando muitos touchdowns pro Matt Ryan e, quem sabe, conseguindo o melhor contrato de wide receiver da NFL ali na off-season, porque ele tá jogando muito bem. Foram mais de 140 jardas, 2 touchdowns, em que só 9 recepções. E eu acredito que a tabela dos Falcons não é tão complicada, eles não enfrentam grandes secundárias em todos os jogos, tem jogos mais tranquilos. Eu acredito que eles possam fazer uma baita temporada, o ataque aéreo funcionando bem, e o que pode ser muito bom para o Matt Ryan, para o Julio Jones conseguir uma pós-temporada, porque os Falcons jogaram muito bem. O Julio Jones realmente foi espetacular. Só rapidamente falando do Philadelphia Eagles, o Sam Bradford, as estatísticas dele não são tão boas, né? Ele acertou 36 de 52 passes. 52 passes acho que é muito, né? Acho que nenhum quarterback vai bem com tantas tentativas de passe. Mas ele teve 336 jardas, um touchdown e 2 interceptações. O segundo tempo dele foi muito melhor do que o primeiro. E rapidamente falando do Julio Jones, agora eu lembrei, ele ainda teve uma corrida, um passe muito longo que voltou para uma falta do outro lado do campo. Então ele teria tido aí quase perto de 200 jardas aí se essa jogada não volta. Mas eu acho que a gente não pode exagerar muito com o que acontece na primeira semana, mas o ataque do Philadelphia Eagles, o ataque terrestre principalmente, foi muito mal, né? O Darren Sproles foi disparado o melhor jogador do ataque terrestre, e o DeMarco Murray e o Ryan Matthews, eles somaram para 13 jardas terrestres, os dois juntos entre eles tiveram 13 jardas terrestres. Para quem joga fantasy futebol, o DeMarco Murray teve até um dia razoável, mas foi porque ele teve 2 touchdowns, mas em jardas mesmo, ele teve 20 jardas totais, né? Somando com 11 jardas que ele teve no ar. E o ataque terrestre do Philadelphia Eagles começando muito mal essa primeira semana. E a linha ofensiva jogou muito mal, né, Zé? O Sam Bradford, ele estava sendo pressionado em todos os passes. Ele não sofreu nenhum sack, mas vários passes ele levava aquele hit logo depois de se livrar da bola. E é isso aí. Os jogadores do Philadelphia Eagles que saíram, foram dispensados, teve a foto até do McCoy, eles devem estar muito felizes vendo como eles estão fazendo falta pro time. E é isso aí, o ataque corrido foi mal, mas um ataque corrido que foi muito bem nessa segunda-feira foi o ataque do San Francisco 49ers. Ele me surpreendeu muito. Ótima transição, Zé, parabéns aí, o cara tá ficando profissional mesmo nas transições. Então vamos falar logo do San Francisco 49ers e Minnesota Vikings. Que jogo do Carlos Hyde, hein, Zé? 168 jardas, 2 touchdowns, e toda a corrida que ele ia, eu já esperava quantas jardas a mais ele vai conseguir depois do primeiro contato. Você pegava ele 3 jardas atrás da linha de scrimmage, ele ganhava 5 jardas para ataque. Sensacional! Ele jogou muito bem. Outro que merece um destaque fantástico é o Colin Kaepernick, porque ele conseguiu ser muito seguro. Ele não lançou nenhum touchdown, mas ele lançou bem a bola, ele conseguiu distribuir muito bem os passes. Até o Vernon Davis voltou a jogar bem, o que é muito bom para o torcedor dos 49ers, que ano passado ele não teve uma temporada tão boa. E uma coisa que você via é que ele voltou a correr bem com a bola. Ele estava sabendo segurar, ficar no pocket, correr para estender o tempo que ele tinha para lançar, ou também ganhar o first down quando ele precisava. Fazia tempo que eu não vi o Colin Kaepernick jogar tão bem, e ele voltando bem é muito bom para o San Francisco 49ers.
Eu já discordo um pouquinho nesse ponto do Colin Kaepernick. Eu achei que realmente ele teve uma partida razoável, né, em comparação aos outros, o ano passado principalmente, né? Mas eu acho que a grande diferença não foi nem como ele jogou. Eu acho que o ataque terrestre funcionou muito melhor, a linha ofensiva jogou muito melhor, apesar de ter perdido aí o seu lado direito inteiro titular, né, que é o Mike Pat e o Anthony Dixon. O Anthony Dixon se aposentou e o Mike Pat agora está no Arizona Cardinals. Mas eu achei que a diferença foi exatamente isso. Eu não vi tanta diferença no Colin Kaepernick, apesar ele teve mais tempo e teve mais espaço por causa do jogo corrido. Funcionou tão bem. E tudo que o Zé falou, não tem mais o que falar. O Carlos Hyde teve uma partida espetacular. E eu fico feliz pelo Jinton Sula, né, o novo head coach do San Francisco 49ers. Ele, se eu não me engano, era o treinador da linha defensiva com o Jim Harbaugh. E ele tem uma história espetacular. Ele já foi, antes dele conseguir realizar o sonho dele de ser um treinador na NFL, ele foi vendedor de tapete, ele foi entregador de jornal, ele foi faxineiro, ele era vendedor de equipamentos médicos. Ele teve vários empregos aí, um completamente diferente do outro. E finalmente chegou aí ao sonho dele de alcançar a NFL. E agora é o head coach do 49ers. E os jogadores do 49ers parecem gostar muito dele. Alguns veteranos, principalmente, do elenco do 49ers, acho que eles estavam um pouco cansados do Jim Harbaugh, né? Porque o Jim Harbaugh é um cara que vem do college, né? Então ele está acostumado com uma relação diferente com os jogadores. É um cara muito intenso, né? Então eu acho que o Jim Harbaugh, apesar de ser um cara genial, eu acho que ele tem, pelo menos na NFL, ele teve um pouco do prazo de validade, né? A gente vê muito isso em técnicos aqui no Campeonato Brasileiro, né, Zé? No futebol, que você sabe que ele dá um ganho imediato assim, pro time, mas ele tem um prazo de validade, né? Você sabe que ele não tem como ter um trabalho tão grande. Óbvio que o Jim Harbaugh ficou 4 anos em São Francisco, mas eu acho que não é a qualidade do Jim Harbaugh que foi questionada, mas eu acho que esse relacionamento dele que já estava um pouco difícil, principalmente com os veteranos do time. Mas é isso, um treinador que ele vem direto do college, as pessoas costumam levantar muito isso. A gente vê um pouco disso com o Chip Kelly, pode ser que daqui a pouco ele queime minha língua e os Eagles vá bem, mas também não é uma coisa que você ficaria surpreso de ver o Chip Kelly acontecendo com ele, o mesmo que aconteceu com o Harbaugh em São Francisco. E o Chip Kelly não teve poucas polêmicas que ele se envolveu até agora na NFL, né? Eu acho que a principal curva de aprendizado aí de um técnico sair direto do college para ser head coach na NFL é justamente esse trato com os jogadores. Agora falando do Minnesota Vikings, o Teddy Bridgewater teve uma das piores partidas dele como profissional, né? Ele acertou 23 de 32 passos para 231 jardas e uma interceptação. Ele acho que muitas dessas jardas vieram no garbage time. O Zé até que escreveu matéria desse jogo para a página lá pro NFL hoje. Ele pode falar até um pouco melhor. O Adrian Peterson também, só 10 carregadas de bola, 31 jardas, não era isso que a gente esperava do Adrian Peterson. É que o Adrian Peterson ele acabou sofrendo um pouco, porque teve um tempo que ele ficou fora do campo, e aí quem começou a correr foi o McKinnon, e aí quando ele já estava pronto para voltar, ele acabou ali ele dando uma boa corrida, ele conseguiu umas 9 jardas, mas não conseguiu nenhuma corrida para mais de 10 jardas. E chegou uma hora que os Vikings, no meio do terceiro período, e aí o Peterson já tinha perdido boa parte do jogo, tiveram que começar a só passar a bola. Aí acho que isso atrapalhou um pouco nas carregadas que ele ia ter, mas mesmo assim ele não conseguiu uma partida tão boa. Mas eu acredito que com o tempo ele vai conseguir voltar, crescer e voltar a ser pelo menos um Adrian Peterson que consiga ali 1.200, 1.300 jardas e talvez até um Adrian Peterson correndo ali para bastante jardas. E outro destaque é que o Peterson ele pode não ter ido tão bem correndo com a bola, mas ele conseguiu ter umas boas recepções e eu acho que ele ainda vai demorar um pouquinho para engrenar, mas quando engrenar ele vai conseguir ali suas 100 jardas por jogo, 2 touchdowns. Zé, eu acho que uma coisa que pode ser problemática é o esquema tático do North Turner, né, o coordenador ofensivo do Minnesota Vikings. Ele é baseado muito em shotgun, né, que é aquela formação que o quarterback fica mais afastado do center e o running back fica de um dos lados dele. E o Adrian Peterson é um jogador
que faz a maior parte do estrago dele, tá acostumado a jogar boa parte da carreira dele, na I formation, né, que é a formação I, que é o quarterback grudado no center e o running back atrás. E o próprio Adrian Peterson falou que precisa um pouco aí se acostumar a jogar em shotgun. Ele também admitiu que estava um pouco enferrujado e tal. Ele não jogou no ano passado, como todo mundo sabe, e não jogou na pré-temporada. Então acho que realmente ele tinha um pouco aí de ferrugem aí para tirar. Mas eu acredito que um jogador do nível dele, um dos maiores da história, vai conseguir se adaptar e voltar a produzir como a gente está acostumado. Mas agora que a gente já passou pelos 2 jogos, vamos pro giro de notícias. Mãe de Marshawn Lynch pede a demissão do coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. Jason Pierre-Paul teria perdido a ponta do dedão, além do indicador, e passado por cirurgia no dedo do meio antes de se reapresentar aos Giants. Dallas Cowboys ultrapassa o Real Madrid e se torna o time mais valioso do mundo. O técnico dos Texans não confirma quem será o quarterback titular na semana 2. Já começou a temporada aí, já tem bastante notícia, mas vamos falar aí dessa no mínimo saia justa que a mãe do Marshawn Lynch deixou o filho dela. A mãe do Lynch saiu em defesa do filho dela numa rede social. Ela chamou o coordenador ofensivo do Seahawks de o pior chamador de jogadas da história, colocando a culpa nele e na linha ofensiva pela 4ª descida fracassada na prorrogação na partida contra o St. Louis Rams. A mãe do Marshawn Lynch, né, a Delisa Lynch, ela tendo aí uma noite de Gisele Bündchen, né, que pra quem não lembra, no Super Bowl 46, se eu não me engano, que foi o último que o Giants venceu o New England Patriots, a Gisele Bündchen deu uma entrevista falando: o meu marido não pode passar e receber a bola, né, não pode, os recebedores deixam a bola cair, citando a jogada do Wes Welker, e colocou o Tom Brady numa saia justa incrível. E é a mesma coisa que a mãe do Marshawn Lynch faz agora, né? Porque ela botou a culpa na linha ofensiva. E o Marshawn Lynch é um jogador adorado ali no vestiário, mas um running back depende muito da linha ofensiva. E você colocar a culpa nela, na linha ofensiva, realmente não pega nada bem. E o coordenador ofensivo do Seahawks, o Pavel, né? Eu esqueci agora o primeiro nome dele, mas eu lembro que o sobrenome é Pavel. Ela falou que ele é o pior chamador de jogada da história. E disse que ele chamou a corrida na 4ª descida. Só para explicar a situação para quem não acompanhou o jogo, o St. Louis Rams, o Seattle Seahawks começou com o onside kick, né, na prorrogação. O St. Louis Rams recuperou a bola, chutou o field goal. E o Seattle Seahawks agora precisava um field goal para pelo menos empatar ou touchdown para ganhar o jogo. E chegou uma situação de 4-1 no meio do campo, não dava para chutar o field goal. E o Seattle Seahawks correu com a bola e o Marshawn Lynch levou o tackle aí no backfield. E ela falou que ele chamou essa jogada para justificar a escolha dele não ter corrido com o Marshawn Lynch no Super Bowl, né? Então ele assim, vou mostrar para eles que o Marshawn Lynch não ia conseguir, só para mostrar para eles que eu não estava errado. Foi o pensamento da mãe do Lynch. Então não é a primeira vez, nem vai ser a última que um familiar vai colocar um atleta aí numa saia justa em posts, né, em rede social, né, Zé? Não, sempre acontece isso. Eu lembro aqui no Brasil do caso da esposa do goleiro Denis, reserva do São Paulo, que reclamou que o Rogério Ceni nunca saía do gol do São Paulo, o Denis só ficava na reserva. E é uma coisa que sempre acontece e é uma coisa assim, é muito diferente a situação você tá numa 4-1 num jogo na prorrogação contra o St. Louis Rams e num Super Bowl que, se eu não me engano, era a 2ª descida que eles foram interceptados no Super Bowl passado. É muito diferente, até porque se você for comparar, o front seven do St. Louis Rams é bem melhor que aqueles front seven dos Patriots. E aquele front seven dos Patriots não é ruim, é que esse time defensivamente do St. Louis Rams é fantástico. Então você não pode esperar que uma 4-1 contra eles vai ser uma corrida fácil. E o Aaron Donald, ele tava tendo uma partida espetacular, o front seven todo. Mas o Aaron Donald, ele deu uma partida espetacular, eu não tenho os números dele, mas foi sensacional. Teve sacks, tackles pra perda de jardas. Ele é um jogador espetacular aí, olho nele aí, de repente, se o J.J. Watt bobear, a gente pode ter um novo Defensive Player of the Year.
Mas passando para a próxima notícia, Zé. O Jason Pierre-Paul se reapresentou aos Giants na semana passada e depois que ele se apresentou começaram a vazar várias informações sobre como está realmente o estado dele. Segundo o Dan Graziano, que é da ESPN, ele estaria sem a ponta do dedão, além de ter perdido o dedo indicador, que todo mundo já sabia, e ele ainda informou que o Jason ele passou por uma cirurgia no dedo do meio 3 dias antes do encontro com os médicos do New York Giants. Só voltando um pouco aí naquele incidente do 4 de julho, né? Eu não lembro se o 4 de julho foi no domingo, eu acho que foi no sábado e a notícia saiu no domingo, até eu que fiz a cobertura desse caso. E no Twitter eu encontrei um rapaz que falava que tinha um amigo que estava trabalhando no dia que o Jason Pierre-Paul chegou ao hospital com a mão lesionada e esse rapaz falou pra mim, olha, o Jason Pierre-Paul ele tá perdeu perdeu pedaços da mão assim, no sentido de pele e carne, né? E ele tá com mais de um dedo ali, tava sem parte de mais de um dedo. E eu até, informação que nem a imprensa americana tinha dado ainda. Eu tava só na especulação e eu dei isso na página, mas aí acabou que vieram outras informações aí que era só o indicador e não tinha nada disso. Então eu acabei indo com a imprensa americana, óbvio que eu daqui do Rio de Janeiro. E eles lá, eles têm muito mais condições de dar informações melhores que a minha. E eu não insisti com essa informação, e essa informação que eu obtive logo no dia acabou que é a mais correta, porque foi exatamente o que o cara me falou. O Jason Pierre-Paul estava sem parte de dedos, no plural, que obviamente ele perdeu o indicador e parte do dedão, parece que é pequena parte, mas perdeu. E parece que o Jason Pierre-Paul teve enxertos de pele também em algumas partes da mão, no dedo. Essa cirurgia do dedo do meio, pelo que eu vi, assisti ao Sport Center americano hoje de manhã, e parece que você não poderia operar o indicador e o dedo do meio ao mesmo tempo. Você tinha que operar o indicador, esperar ele se recuperar e depois operar aí o dedo do meio. Então, por isso que ele operou 3 dias antes de se encontrar com os médicos dos Giants. Eu acho que a mão dele tá numa situação pior do que a gente esperava, Zé. E outra notícia que também deixa a torcida dos Giants aí preocupada é que parece que o Jason Pierre-Paul perdeu muito peso aí nesse período porque ele não pôde treinar enquanto se recuperava da mão. Sim, e isso adicionado a que os Giants estão precisando de um pass rush, estão precisando melhorar o seu front seven, pelo que a gente viu na partida contra os Dallas Cowboys. O Jason Pierre-Paul ele vai fazer muita falta enquanto ele estiver fora, e se ele voltar e não estiver bem na forma física, ele também pode ser uma situação muito complicada, tanto para os Giants quanto para ele. Quem viu o jogo contra o Dallas Cowboys no domingo viu que o Giants precisa desesperadamente aí de uma ajuda no pass rush. Acho que o Giants foi o time que menos pressionou o quarterback na primeira rodada. Eu estava vendo as estatísticas, acho que só 2 vezes conseguiu pressionar o Tony Romo. E realmente é uma situação difícil e parece que pessoas ligadas ao jogador acreditam que ele vai voltar na semana 6, no máximo. E os Giants parece que se ele não puder voltar até essa semana 6, eles vão tirar a franchise tag e vão tirar essa proposta. Só lembrando que a cada jogo que o franchise tag seria 14 milhões de dólares pelo ano, mas acho que a cada jogo o Jason Pierre-Paul perde por volta de 800 mil dólares, né? Que é o salário do jogo. Então vamos aguardar essa recuperação, que parece ser mais um pouco mais complicada do que a gente esperava. E vamos para a próxima notícia, Zé. Sim, é do time que os Giants perderam domingão. Os Cowboys, eles foram eleitos pela revista Forbes o time mais valioso do mundo. Eles ultrapassaram o Real Madrid e em todos os esportes nenhum time tem um valor maior que o Dallas Cowboys. E completam o top 5 da NFL o New England Patriots, San Francisco 49ers, New York Giants e Washington Redskins. A Forbes ela divulgou aí nessa semana as franquias mais valiosas da NFL e o Dallas Cowboys, se eu não me engano, não sei se o Zé tem os números aí à mão. Se não tiver, não precisa procurar não, Zé. Se eu não me engano, acho que agora
o valor do Dallas Cowboys é de 3 bilhões de euros ou 3 bilhões de dólares, ou alguma coisa, não lembro se era euros ou dólares, o valor que é superior ao do Real Madrid. Então, você vê que o poder financeiro da NFL é inacreditável. Na lista de 100 ou de 50 que eles divulgam anualmente, acho que eles divulgam anualmente uma lista de 50, e tem sempre assim 28 franquias da NFL, 25 franquias da NFL, uma ou outra fica fora do top 10. Esses 5 times que a gente citou sempre estão no top 10, e é sempre Real Madrid, Dallas Cowboys, New York Yankees, Barcelona, Manchester United, são sempre esses no topo. E agora o Dallas Cowboys voltou ao topo, né? Porque acho que ele já esteve no topo em 2007, se não me engano. E o que pesa muito a favor dos times da NFL, além dos contratos de transmissão serem altíssimos, são que todos eles quase têm estádios moderníssimos. O estádio do Dallas Cowboys custou aí 1 bilhão e meio de dólares. Então isso entra muito no valor, e você vê que o Real Madrid é um time que é muito mais conhecido ao redor do mundo, a gente tem que admitir, que tem uma torcida enorme no Brasil, tem uma torcida enorme na Ásia, tem uma torcida enorme na Europa, obviamente. E mesmo assim o Dallas Cowboys consegue ultrapassá-los, né? Então acho que é uma prova aí do poder financeiro da NFL, poder gigantesco. E nenhum time brasileiro, né, na lista, né, Zé? Nenhum time brasileiro, os times brasileiros eles estão bem atrás nessas listas. Os times aí que a longo prazo vão conseguir subir de valor, principalmente se a gente manter essas cotas de televisão do jeito que estão. O Flamengo e o Corinthians talvez consigam figurar ali, mas eles têm que pagar as dívidas, que é um problema muito forte que os times brasileiros têm. Zé, rapidamente, não entrando muito em futebol, né, que esse não é o tópico do podcast, mas o problema do Flamengo vai ser não ter estádio, né, porque fatora muito no valor aí do valor geral do time e o estádio. E como o Flamengo não tem um estádio, eu lembro que de vez em quando sai um top 100 aí que o Corinthians pinta lá em 80, 90, justamente porque agora tem a Arena Corinthians. O Dallas Cowboys, por exemplo, eles têm um estádio, talvez o estádio mais moderno do mundo. E eu acho que isso também é um fator diferencial. Você vê na NFL as equipes com superávit, elas conseguem construir super estádios em outros terrenos. O San Francisco 49ers, eles tinham o Kennedy Park, que era um estádio fantástico. Eles conseguiam, com todo o dinheiro que eles ganhavam da NFL, ganhavam do contrato, eles compraram outro terreno em outro lugar e construíram o Levi's Stadium, e vão conseguir ganhar mais dinheiro, ou pelo menos o dono, no antigo terreno do Kennedy Park, que vai virar agora, se eu não me engano, um shopping, todo um complexo, se eu não me engano. E é isso, a NFL tem uma habilidade, os Estados Unidos em geral, de fazer dinheiro, de fazer um espetáculo e fazer desse espetáculo algo que dê muito dinheiro para as equipes. É verdade, Zé, tem toda a razão. E também tem até o caso do St. Louis Rams, recentemente, que ainda nem definiu, bater o martelo se vai mesmo se mudar para Los Angeles, mas já até comprou um terreno ali na periferia de Los Angeles para conseguir construir esse estádio. Passando para a última notícia agora do dia, Zé. A decisão que levou o verão inteiro para ser tomada durou 3/4 na partida do Houston Texans. O Bill O'Brien colocou o Hoyer no banco no final da partida contra os Chiefs e não confirmou quem vai ser o titular na semana 2. E o Ryan Mallett pode acabar tendo uma outra oportunidade com isso. Eu acho que, para quem assistiu ao Hard Knocks, né, que é aquele programa que segue um time na pré-temporada, no training camp, e esse ano foi o Houston Texans, eu acho que fica bem legal porque a gente viu a cena que o Bill O'Brien falou pro Ryan Mallett e pro Brian Hoyer que o Hoyer seria o titular, e ele falou com todas as letras. Ele falou, você não tem um espaço muito grande para erro. Se você estiver indo mal, o Texans não vai esperar você e a gente vai fazer mudanças. Então, Mallett, fica pronto. E foi exatamente isso que aconteceu. O Hoyer teve uma péssima partida aí e o Ryan Mallett teve a oportunidade no final do jogo e liderou o time aí a 2 drives que marcaram pontos, né? Acho que foi um touchdown e um field goal. E foi o que a gente tava falando, eu acho que foi até com o Zé, se eu não me engano, esse podcast que a gente discutiu sobre batalhas de posição no off-season, que você sabe o que o Brian Hoyer tem para te oferecer. Ele é um cara que
se tem um jogo terrestre funcionando, ele consegue ali ter bons jogos, mas ele é um cara que muita gente pensa que ele é aquele game manager, né? Aquele cara que administra e tal, um estilo Alex Smith, mas ele não é isso não, ele comete muito turnovers, ele às vezes força a bola quando não deveria. E o Ryan Mallett, pelo menos, ele tem potencial, né? Ele tem um braço espetacular, ele ainda é relativamente jovem, não teve uma oportunidade de ser titular por muito tempo na NFL, então eu acho que você tem que apostar no Ryan Mallett e eu acho que ele vai acabar tendo a oportunidade dele essa semana. Eu também acho, porque o Mallet, mas o Ryan Mallet, ele conseguiu números melhores, mas ele entrou com os Chiefs já ali se poupando bastante. Tanto que os Chiefs, eles jogaram o segundo tempo inteiro praticamente se poupando. Eles não fizeram nenhuma pontuação. Todos os 27 pontos vieram no primeiro tempo. 3 touchdowns no primeiro período e mais um no segundo. E foi isso que os Chiefs conseguiram. Foram 2 touchdowns do primeiro período. Que os Chiefs, eles se pouparam e acabou dando números melhores ao Ryan Mallett. Mas mesmo assim, eu acho que ele deve ser o titular na próxima semana, porque ele é o cara que pode ser desenvolvido pelos Texans. O Hoyer não é um cara que você consegue desenvolver, que você consegue pensar, ele vai jogar muito bem, eu consigo transformar ele num quarterback que vai me dar confiança. O Ryan Mallett não, ele pode ser um cara que vai acabar lançando mais interceptações, mas ele vai conseguir mais touchdowns, ele vai conseguir ser um cara que vai conseguir chamar a responsabilidade e dizer, eu dou meu jeito. E o Hoyer não, o Hoyer não é nenhum game manager, ele é o cara ali para você deixar, porque você sabe que ele não vai cometer 30 erros por jogo, mas ele vai errar uma vez ou outra. Isso pode acabar gerando uma interceptação, isso pode acabar gerando um fumble, e isso não é nada bom para uma equipe que está em reconstrução como os Texans. O melhor é arriscar um quarterback que talvez no futuro consiga ser o seu titular. Eu acho que o Brian Hoyer é exatamente isso. Mas agora vamos passar para a nossa terceira e última parte do programa. São as perguntas dos leitores, né? Vocês mandaram as perguntas pra gente no Twitter, no Facebook, então vamos responder aí rapidamente. Vamos tentar não estourar muito tempo do nosso programa também. E só lembrar, muita gente fez perguntas relacionadas ao Seahawks. E a gente sabe que a torcida do Seahawks é enorme no Brasil, né? Não tem essa história de, é modinha. É claro que o time que vai tendo mais sucesso, ele acaba tendo mais torcida. Isso foi sempre o que aconteceu ao longo da história do mundo, do planeta. E não vem com esse argumento, modinha não. É isso que acontece. O time que tem mais sucesso vai acabar tendo maior torcida e não tem problema nenhum nisso. Se você começou a acompanhar a NFL agora e com o Seahawks bem e tá torcendo pro Seahawks, não tem problema nenhum isso. Então não escuta esse pessoal que fica falando nos comentários de Facebook, não. Mas vamos para a primeira pergunta, Zé. Vamos lá, o Gabriel Sorato perguntou se a derrota do Seattle Seahawks e a atuação fraca da Legion of Boom aumenta a importância de resolver a situação contratual do Ken Chancellor. Olha, Gabriel, primeiro obrigado pela pergunta. O Gabriel mandou a pergunta pelo Twitter. E olha, é uma pergunta difícil porque o problema do Seattle Seahawks, eu acho que ele não deixou de dar um aumento pro Ken Chancellor porque acredita que a Legion of Boom a secundária do Seahawks pode existir sem ele. Eu acho que ele não deu esse aumento porque criaria um precedente, né? Porque o Michael Bennett é um jogador importantíssimo pro Seattle Seahawks, tão importante quanto o Ken Chancellor, e também está insatisfeito com o contrato, mas ele está jogando. O Ken Chancellor não, então é uma pergunta bem difícil que você fez, mas eu acho que se o Seahawks, ele pode muito bem terminar a segunda semana 0-2, vai jogar contra o Green Bay Packers, e pode começar a pressionar um pouco, mas apesar de eu achar que nem foi... Claro que a defesa não jogou nada bem, você tem toda a razão, a Legion of Boom não teve uma boa atuação, e contra um ataque nada potente do St. Louis Rams, mas eu acho que o Seattle Seahawks tem outros setores também para melhorar, não só a defesa, como a linha ofensiva, né? Como a mãe do Marshawn Lynch falou. Mas você tem alguma razão sim. Eu acho que se o Seattle Seahawks continuar esse começo ruim, pode ser que o Seattle Seahawks falou assim, a gente não tem jeito, vamos ter que arcar com os custos e arcar com as consequências e vamos trazer o Ken Chancellor de volta. Até porque o Ken Chancellor é um grande líder desse time, né?
Mesmo na defesa que tem vários nomes, ele é um cara ali que fala alto, que bota todo mundo na linha. Então acho que o Seattle Seahawks pode se ver numa situação aí que não vai ter outra opção. Mas a próxima pergunta, e essa próxima pergunta eu quero a sua opinião também, é uma pergunta bem interessante, né? O Fábio Júnior perguntou qual o melhor quarterback reserva da NFL. Quem que você acha que é? O Matt Hasselbeck do Indianapolis Colts. Porque a gente estava falando aqui em off. A gente concorda muito que existem dois tipos de quarterback reservas que são uma opção boa. Que são os veteranos que foram muito tempo titular na liga e não tem mais espaço nos times que eles eram titulares, porque surgiram novos talentos que acabaram tomando o lugar dele. Ou esses futuros novos talentos que vão no futuro tomar o lugar de quarterbacks que são hoje titulares seguros. O Matt Hasselbeck ele foi durante muito tempo quarterback titular do Seattle Seahawks. Ele levou o Seahawks a um Super Bowl que perderam para o Pittsburgh Steelers. Ele foi o melhor quarterback naquele jogo e do outro lado quem estava era o Ben Roethlisberger, então dá para ter noção que ele era um quarterback bom, mas ele acabou perdendo porque aquele time do Seahawks não era tão bom quanto o time que é hoje e ele é uma opção segura que os Colts aprenderam depois da lesão do Peyton Manning. Que quando o Peyton Manning se machucou, os Colts não tinham nenhum quarterback reserva que tinha experiência de jogo na NFL. Eles foram, se eu não me engano, 3 quarterbacks que começaram jogos pelos Colts em 2011 e nenhum dos 3 conseguiu jogar minimamente bem. Foram todos muito mal. Os Colts têm que comemorar aquelas 2 vitórias. Chegou a ter na época a campanha do Suck for Luck, mas mesmo assim nenhum quarterback tinha condições de realmente levar a equipe a mais vitórias. E agora, com o Hasselbeck, se o Luck se machuca, os Colts têm ao menos um reserva que com bons alvos como os Colts têm, ele consegue guiar o time a vitórias. Ele não vai conseguir vencer o New England Patriots, por exemplo, na minha opinião, mas ele consegue levar o time a vencer os jogos dentro da divisão e quem sabe garantir uns playoffs para ser uma opção segura para quando o Andrew Luck, por exemplo, voltar. Eu acho que o Zé tem bastante razão ali no que ele fala do Matt Hasselbeck. O Matt Hasselbeck, pra quem não lembra, até o Russell Wilson chegar, ele era provavelmente o melhor quarterback da história do Seattle Seahawks. E é exatamente isso. Se o Andrew Luck ele se machuca e não precisa nem, às vezes, perder muitos jogos, mas perder um quarto, 2 quartos, acho que o Matt Hasselbeck tem totais condições de entrar ali e manter a equipe no jogo. E é uma boa escolha mesmo, eu só acho que o Matt Hasselbeck, se eu não me engano, acho que já chegou aos 40 anos, então ele é bem veterano, não sei se ele aguentaria, o corpo dele aguentaria muito vários jogos, várias semanas. Só falando rapidamente dos nomes, eu acho que o Mark Sanchez é um bom reserva, sim, apesar da gente ter lembranças dele do Butt Fumble e tudo mais, mas ele teve bons momentos pelo New York Jets, eu acho que ele é um bom reserva. Eu acho que se ele se tornasse titular, eu não acredito muito nele mais como titular. Mas como reserva, eu acho que ele é uma boa opção. E a gente falou mal do Brian Hoyer agora há pouco, mas eu acho que ele tem tudo para se tornar reserva. E até o Ryan Mallett, no momento dele agora, claro que ele pode evoluir. Mas acho que o Houston Texans tem 2 quarterbacks que seriam ótimos reservas. Que se você tem seu quarterback titular machucado e eles entram, seria ótimo. Eles poderiam manter o time ali razoável, mas como titulares eu não confio muito nos 2. Mas acho que os 2 são 2 bons reservas. E um até que antes da gente entrar no ar eu esqueci de citar com o Zé, foi o Michael Vick, que pra mim é um cara super talentoso, tem um braço muito forte. E claro que ele teve aquela passagem bem ruim pelos Jets, mas eu acho que se ele se preparar bem, botar a cabeça no lugar, eu acho que se o Pittsburgh Steelers perder o Big Ben por um jogo, 2 jogos, o que já aconteceu antes, não é nada incomum, eu acho que o Pittsburgh Steelers estaria bem com o Michael Vick. E só para encerrar, a última pergunta, Zé. A última pergunta vem do José Henrique Pires e ele perguntou se o Sul realmente fez falta para a defesa dos Lions na partida contra o San Diego Chargers. Obrigado, Zé, pela pergunta. Zé, e obrigado, José, pela pergunta, por ter enviado a pergunta. Só existe um Ndamukong Suh na NFL. Não existe nenhum jogador do mesmo que seja parecido com ele. Então, o Suh faria falta a qualquer defesa na NFL e o Detroit Lions não vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo que ele faz falta, ele é um jogador tão único, um nível tão alto,
que ele não tem como ser substituído. Você não tem como trazer um jogador e colocar no lugar e preencher esse espaço. Então acho que a defesa dos Lions, ela começou mal esse primeiro jogo, realmente. Você não esperava isso, levar 33 pontos do San Diego Chargers. Mas eu acho que a defesa toda tem que evoluir, porque você não substitui o Sul com um jogador só. Então ela faz falta sim, mas eu acho que faria falta a qualquer time, porque não existe outro Ndamukong Suh na NFL. Bem, essas foram as perguntas aí que vocês mandaram pra gente. E agradecer, né, a todo mundo que mandou, né, Zé? Sim, agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Infelizmente não dá pra gente responder todo mundo, porque vocês estão mandando muitas perguntas, a página está crescendo. Mas vocês podem continuar interagindo com a gente aqui no Twitter, nos comentários do YouTube, no Facebook. A gente tenta responder todo mundo, às vezes não dá, porque é um fluxo de gente que está crescendo muito e a gente ainda a gente é um grupo pequeno ainda, então a gente pode continuar interagindo, a gente vai fazer o máximo para poder conversar com vocês, porque essa interação com o público é uma das melhores partes daqui. É verdade. Só ressaltando o que o Zé falou mesmo, continue interagindo com a gente, manda comentário no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, que por enquanto a gente bota nossos podcasts lá também, então quem sabe mais pra frente a gente possa colocar uns vídeos mais legais, mas é uma das melhores formas de você se manter em dia aí com os podcasts que a gente lança. Também se inscreve na gente no iTunes, né, no aplicativo podcast, você que tem iPhone. Tem o SoundCloud também para você que não tem iPhone, que é uma ótima forma aí também de você se manter em dia aí, receber todo o nosso podcast. O Stitcher, o ForShare, você pode baixar e escutar no computador, ou baixar, botar no celular e escutar aí no celular enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para a faculdade, enquanto você vai para o colégio, ao caminho do trem lá do futebol americano, para você ficar bem informado e saber aí tudo que acontece na NFL. E só lembrando, eu só queria lembrar mais uma coisa antes da gente terminar. Eu falei sobre isso no último podcast. Você que está escutando a gente pela primeira vez e está escutando a gente no SoundCloud ou no aplicativo podcast do iTunes, esse, se eu não me engano, já é o 15º podcast que a gente faz. Só que no iTunes a gente tem uma limitação no nosso servidor, né, no SoundCloud, que dependendo do tempo do podcast a gente só pode manter 3 ou 4 podcasts. Então a gente tem que ir deletando os antigos, mas a gente já está há bastante tempo nisso. E se você quiser escutar um dos nossos podcasts antigos, o que eu recomendo é só ir lá no YouTube, lá no ForChat, porque lá a gente consegue manter todos. Então, só lembrando isso, a gente quer resolver esse problema mais pra frente, mover para outro servidor que a gente possa manter todos os podcasts, mas por enquanto é isso. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com José Paulo Mendes. A gente vai voltar na sexta-feira, isso mesmo, a gente vai ter 3 programas nessa semana e a gente vai tentar manter assim até o fim da temporada. Então a gente se vê lá, ou melhor, a gente se escuta lá na sexta-feira. Até lá, tchau!